Você já parou para pensar que talvez o maior inimigo dos seus sonhos não esteja lá fora, mas dentro de você? É uma pergunta que pode doer no início, porque ninguém gosta de admitir que se sabota, que de certa forma se coloca barreiras invisíveis no caminho da própria vida. Mas a verdade é que muitas vezes é exatamente assim. Sem perceber, criamos muros na mente que nos impedem de avançar. Esses muros se formam silenciosamente, alimentados por pensamentos que parecem triviais, mas que acumulam peso. Um simples "eu não consigo", dito repetidas vezes, pode se tornar uma sentença invisível, moldando decisões, atitudes e até sonhos que deixamos de perseguir. Isso parece familiar para você? Muitas vezes, essa voz interna se manifesta como pessimismo e ansiedade. Antes mesmo de algo acontecer, já estamos imaginando os piores cenários. E se eu falhar? E se me julgam? E se tudo der errado? Uma reunião no trabalho, uma conversa importante ou mesmo uma oportunidade de aprender algo novo se transforma na nossa mente em um campo minado, onde cada passo é arriscado demais e ficamos completamente travados perante esse medo. E quando essa ansiedade se combina com o hábito de ficar remoendo pequenas situações do passado, o efeito é devastador. Talvez você se lembre daquela crítica que recebeu na escola, ou de uma frase dura de um familiar, ou até de um erro que parecia bobo na época, mas que você não consegue esquecer. De repente, o passado que já passou parece mais importante do que o presente que está diante de você. Cada lembrança se torna uma evidência de que você não é capaz, reforçando a sensação de incapacidade que corrói silenciosamente. E no final, um simples acontecimento acaba se tornando uma enorme bola de neve que estagna nossa vida. E esse sentimento se manifesta de diversas formas no dia a dia. Muitas pessoas aceitam a ideia de que não são capazes antes mesmo de tentar. Não chegam nem a pensar a respeito naquilo e instantaneamente nosso cérebro já nega completamente aquela ideia. E isso leva à procrastinação. Evitam projetos, deixaram de se candidatar a algo novo, adiam decisões importantes, convencidos de que o fracasso é inevitável. Mas a vida não espera, e cada ação que deixamos de tomar gera consequências. Não estudar para uma prova, não se inscrever naquele curso, não dizer o que sente, cada omissão reforça a crença de que não somos suficientes. E assim se cria um ciclo invisível, mas extremamente poderoso, em que o medo gera inação, a inação gera resultados ruins, e os resultados ruins alimentam ainda mais o medo. Essa dinâmica se estende para os relacionamentos. Quem se sabota tende a buscar aprovação constantemente, procurando nos outros a validação que não confia em si mesmo. Ao mesmo tempo, se sente inferior, menor ou menos capaz que os outros. E isso gera isolamento e dificuldade em se abrir genuinamente. Aceitar tudo por medo de decepcionar alguém se torna rotina, enquanto a vontade própria é ignorada. É um paradoxo doloroso tentar agradar, mas se afastar emocionalmente, deixando de criar vínculos verdadeiros. Muitos ainda adicionam outras camadas de dificuldade, como por exemplo o perfeccionismo. Quando acreditamos que tudo precisa sair perfeito, acabamos não fazendo nada. Um projeto atrasado, um sonho engavetado, uma palavra que não foi dita, tudo porque não nos sentimos prontos. O medo excessivo de críticas bloqueia expressões, ideias e talentos, enquanto a recusa em pedir ajuda acumula peso e desgaste. Ao mesmo tempo, surge a autonegligência. Cuidar de si mesmo parece um luxo que não merecemos, e a culpa constante se torna uma carga diária. Para escapar dessa pressão, muitos se refugiam em distrações. Redes sociais, séries, comida, qualquer coisa que anestesia a sensação de inadequação, mesmo que temporariamente. E no meio disso tudo, a ansiedade antecipatória surge como um ladrão silencioso, fazendo com que soframos por situações que ainda nem aconteceram. Tudo isso combinado cria uma vida em que o progresso parece impossível, um estado de paralisia em que dias se repetem sem mudanças significativas, e qualquer esperança de transformação se sente distante.
a frustração e o desânimo se acumulam, e se não forem tratados, podem evoluir para depressão severa, roubando o interesse, a energia e a capacidade de se conectar com a própria vida. Mas existe um caminho de saída, e ele começa pequeno, com ações que parecem quase insignificantes, mas que carregam um poder transformador. Estabelecer metas diárias simples, celebrar pequenas vitórias, reconhecer conquistas mesmo que mínimas, isso ajuda a mudar a narrativa interna. Cada passo dado é uma prova de que somos capazes, de que o medo não precisa controlar nossas ações. Permitir-se pedir ajuda, aceitar que errar faz parte do processo e questionar pensamentos sabotadores são ferramentas essenciais. Quando substituímos o "eu não consigo" por "posso tentar", começamos a criar um novo padrão, construído tijolo por tijolo. É importante entender que a mudança não é imediata. Cada tentativa, cada pequena vitória, cada ação consciente ajuda a romper o ciclo de autossabotagem. É um processo contínuo de coragem diária. Agir mesmo com medo, cuidar de si mesmo, valorizar cada conquista e aprender com os erros. Com o tempo, esses passos se somam, criando confiança, autonomia e uma percepção mais realista de si mesmo. A vida, antes presa a muros invisíveis, começa a se abrir em caminhos de possibilidades reais. Reconhecer a autossabotagem é apenas o primeiro passo. Depois vem a prática, a paciência e a constância. Mas cada escolha feita de forma consciente é um ato de afirmação. Eu posso, eu consigo, eu mereço tentar. E quando começamos a agir assim, percebemos que os muros que pareciam intransponíveis sempre foram, em grande parte, construídos por nós mesmos. A boa notícia é que, se podemos construí-los, também podemos derrubá-los, um passo de cada vez. No final, a autossabotagem não precisa definir quem somos. Ela pode ser compreendida, enfrentada e superada. Cada pequena ação que tomamos para nos desafiar, cuidar de nós mesmos e valorizar nosso progresso é uma vitória silenciosa, mas poderosa. E é assim, passo a passo, que a vida deixa de ser um ciclo de medo e frustração para se tornar um caminho de crescimento, aprendizado e conquistas reais.